Fernando já está aqui presente conosco, né, Fernando? Já esteve ontem e está sempre presente conosco, nos encontros, na casa de Eurípides, né, participando sempre. E ele vai poder trazer o estudo da noite, da tarde, eu estou até botando de noite, olha só. Dando continuidade da tarde de hoje, os pais, instrutores de uma ação, e hoje a vivência da lei de igualdade e família. O Fernando é um frequentador da casa de Eurípides, né? E tem uma atividade profissional, e aí eu vou deixar para você, Fernando, expor um pouco mais sobre você, se você se sentir à vontade, e aí você tem o tempo para fazer a exposição para a gente. Vou só regular aqui o tempo, com essa história a gente acabou, né, dando uma perdidinha aqui no cronograma. E aí eu vou te localizar aqui, ó. Nós temos 1 hora da sua exposição. Oi? É o seguinte, é porque eu havia perguntado para o Fernando como ele queria que ele fosse apresentado, né? E mandei para você, talvez você não tenha visto. Aí ele pediu que ele gostaria de ser apresentado. Não se ele quiser acrescentar, ele acrescenta, mas ele pediu que gostaria de ser apresentado como um aprendiz e expositor espírita. Né, Fernando? Sim. Ô, Fernando, então eu acho que eu vou chamar você também de menino, igual o nosso menino. Que bom, que gentileza da sua parte. Porque é bom a gente, né? O lugar do aprendiz é o melhor que tem, eu acho que todos nós somos. Sim, sim. Mas você fica à vontade se você quiser acrescentar mais, além do aprendiz menino, menino aprendiz. Então, boa tarde a todos. Já foi dito meu nome, né? Sou um tarefeiro, né, da casa de Eurípides. Eu pedi para a Ângela colocar como aprendiz que a gente está em eterno aprendizado, né? Bem, na verdade, profissionalmente, eu já me aposentei no serviço público há 3 anos e, paralelamente, eu continuo exercendo a profissão de psicólogo online, mais online, 2 vezes por semana presencialmente, nas quartas e aos sábados. Foi o horário que eu consegui. E um eterno aprendiz. Eu me considero um eterno aprendiz, um pesquisador, adoro pesquisar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né, trazendo para vocês o fruto dessas pesquisas, que, na verdade, a gente que é convidado a participar desses estudos, a gente é o que mais aprende, né? Na verdade, o que eu fiz foi fazer um compilado do roteiro que as meninas me mandaram, né? E colocar no PowerPoint mais como uma colinha. Eu nem ia fazer PowerPoint, né? Eu queria deixar um estudo mais leve, mais como um bate-papo. Mas depois que eu vi o estudo do Landim ontem, que eu né, observei que a dinâmica é que as perguntas ficam para o final. Então, para não ficar uma coisa chata e eu só falando, e deixar as perguntas para o final, eu montei um PowerPoint assim, com um roteiro para a gente... Uma colinha, né? A gente usa o PowerPoint mais como uma colinha, né? E depois vou ver se eu deixo um tempo maior para aquela parte interativa, que é legal mesmo, mais rica, né? Quando as pessoas podem participar, né? Ô, Fernando, só uma coisa, eu senti uma pontinha de ironia quando você disse, as meninas me mandaram. Bel, né, Bel? Levanta a mão aí. Sônia, Divina, Juliana e eu. Eu achei foi bom, nada de ironia, achei ótimo. Você gostou, né? Eu também achei ótimo. Eu gostei. Eu também gostei. Ô, gente, mas para mim vocês são meninas. Eu já estou com 60 nas costas já. Então, para mim, vocês são meninas. Véio. Então, só você. Então, vamos colocar aqui o PowerPoint, né? Deixa eu selecionar aqui. Enquanto você está fazendo aí, deixa eu só te falar. O tempo de exposição você pode ir até 16h50, né? Aí, se você terminar antes para interagir mais, aí você fala, ok? Tá, peraí que deu um bizilzinho aqui. A gente ensaia esse trem e na hora de... Mesmo. Ué, mas só que tá dando um... Agora você vai lá onde você quer.
Isso. No compartilhamento não pode apertar no botão azul, não. Senão ele vai encerrar o compartilhamento. Tá, mas aí vocês já estão enxergando Sim. o PowerPoint? Sim, sim. Estamos. Ah, então tá. Então é isso mesmo. Agora em tela inteira? Isso, Sim, tela sim. Não, inteira. eu tô vendo só ele. Não, nós estamos vendo. Sônia, bota o óculos, minha filha. Menina, põe o óculos. Não, Menina. agora que começou. Não, agora apareceu. Então Ah, tá. menina. Só estava aparecendo ele. Fernando, Então vamos você lá. pode clicar naquele link chamado ocultar. Bem no canto direito, link, canto direito. Mas eu vou deixar ela aqui, que fica mais fácil depois para eu voltar. Tá Joia. atrapalhando vocês aí? Não. Tá beleza, Fernando. Ah, então tá. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar então a vivência da lei da igualdade em família, né? E eu vou pegar aqui uma recapitulação do senso comum, né? Do como que a gente tem essa questão da liberdade na humanidade, né? Então, no artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está escrito que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse é um direito assegurado, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veio em 1948, logo depois da guerra, né? A guerra de 1940 terminou em 45, a Segunda Guerra Mundial, e esses princípios estão baseados mais ou menos nos princípios da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, que não foram muito bem levados, né, na época da Revolução Francesa, mas, por assim dizer, foram resgatados aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Na nossa Constituição Federal também, no artigo 5º, está lá escrito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vem um rol de uns 20 e poucos itens, né, que vão assegurar à população brasileira, pela Constituição Federal, esse direito inalienável, que é o direito da igualdade. Apesar da gente ver tanta desigualdade, né, infelizmente, social, e no próprio estudo que a gente tem do Livro dos Espíritos, fala aquela questão, né, das desigualdades sociais, a desigualdade das riquezas, que, infelizmente, como nós estamos em níveis diferentes de progresso, de evolução, não adiantaria se a gente pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse pelo número total de habitantes, que em pouco tempo a desigualdade voltaria, porque uns têm mais habilidade, mais aptidão para poder administrar aqueles valores e outros não, devido aos níveis de evolução nossos que são diferentes. Então, essas desigualdades sociais e materiais ainda são constantes. Logo no início do roteiro, tem essa fala do Emmanuel, né? Um dos livros que foi sugerido aqui, que a gente usou como referência. A igualdade, sem dúvida, é realidade nas raízes da existência. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação, sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. É bem típico do Emmanuel mesmo, né? Essa fala, que todos nós temos direitos e também temos deveres perante a lei, que não são só direitos. Então, a igualdade é uma prerrogativa, ele coloca aqui, ó, na segunda linha, de todos os seres, não só os seres humanos, né? A começar lá do início da criação, né? A gente aprende na doutrina que nós somos evolução do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal e para o angelical. Então, a gente tem assegurado pela lei divina que todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação. Do átomo ao arcanjo, né? Como diz a doutrina. Deus, ele é equânime nesse ponto aí, ele dá a todos a mesma oportunidade, sem distinção. Essa fala, né, do Pedro, a gente ouve muito falar
nas reuniões e nos estudos, que Pedro, quando Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas, eu fui pesquisar lá na fonte, que é o nosso manual de instruções, né, que é o Evangelho. Então, essa parte, ela está no capítulo 10 de Atos. Começa lá no início, no versículo 1 do capítulo 10 de Atos, ele começa a relatar que Cornélio, né, até eu lembro, o senhor Heleno estava mais cedo na reunião, não sei se ele está aí, que depois eu não vi mais ele e o Caio. O senhor Heleno tem esse hábito, né, maravilhoso de apadrinhar a gente. Eu costumo chamar ele, que ele é nosso paizão e nosso padrinho, né? Então, assim que surgiu esse livro, eu lembro que o senhor Heleno adquiriu e depois me repassou Cornélios, o centurião que viu Jesus. E a história de Cornélio está narrada no Evangelho, lá em Atos, capítulo 10, começa no início do capítulo 10. Ele teve uma visão, ele viu um anjo, na visão dele, não ficou claro se era um sonho, se era uma visão mesmo, e esse anjo falou para ele que era para ele procurar mandar os emissários dele à busca de Pedro, e que o Pedro fosse até a casa dele. Lá foi falado o nome da cidade, eu não salvei o capítulo todo, não. E o Pedro, ele era um pouquinho assim reticente, mas ele acabou indo, porque ele reconheceu, ele também teve uma revelação, e ele acabou indo lá na casa do Cornélio. E lá chegando, lá pelo versículo 34, tem essa fala. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Por que isso? Porque naquela época tinha-se, né, aquela impressão de que Jesus havia trazido o evangelho só para o povo judeu, né, e que os gentios eles não teriam capacidade, eles não teriam compreensão da mensagem de Jesus. Né? Graças a Deus que isso, né, ficou constatado que não era verdade, que o evangelho era para toda a humanidade, que os judeus não eram os únicos privilegiados que poderiam ter essa mensagem. Tanto é que nessa mesma passagem, depois que o Pedro ele é recebido na casa de Cornélio, e lá ele começa um estudo e ele batiza toda a família de Cornélio, e aqui aquelas pessoas que estavam ali, os amigos, né, as pessoas próximas, as pessoas queridas, elas são batizadas dentro que no contexto da época eles chamavam de batismo, né, como cristãos. E o Paulo também, né, que foi o apóstolo dos gentios, o Paulo levou a mensagem de Jesus no texto, que foi lido também, né, no início da reunião, fala disso, das mulheres que transmitiram, que foram as mensageiras do cristianismo, né, fora daquele miolinho ali da Galileia. Então, se não houvesse isso, se não tivesse essa expansão da mensagem de Jesus, fora daquele trechozinho ali do Oriente Médio, espalhasse ali pela Europa toda, a gente hoje, talvez aqui no Brasil, não teria esse acesso, essa bênção que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, essa fala que Deus não faz acepção de pessoas, vindo de Pedro, está nesse trecho do Evangelho. Recomendo, até porque, gente, o tempo nosso é muito curto, né? A gente traz sugestões, recomendo que se pesquise, vão na fonte, né? É bom demais a gente fazer essa pesquisa. E esse livro, ele é muito bom. Quem não leu ainda, vai se beneficiar muito com essa leitura. Aí, voltando aqui, né, no nosso livro base, que é o Livro dos Espíritos, eu coloquei as questões aqui na ordem cronológica. Então, começando aqui pela questão 115, onde eles falam, os irmãos falam da questão da igualdade em que nós somos criados por Deus, ou seja, simples e ignorantes. Então, lá na questão 115, Kardec pergunta aos irmãos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí uma coisa, né, gente, que ultimamente tem me ocorrido, essa questão da maldade no mundo, né? Nós tivemos agora há pouco uma demonstração de uma pessoa mal intencionada, equivocada, por assim dizer. Né? Tanto que a paciência é uma coisa que a gente vai ver mais adiante ali. Que a gente através de saber lidar com esse tipo de situação que a gente cresce, que a gente evolui, tendo paciência, tendo amor com o nosso irmão equivocado. Né? Então, que a gente tem aquele hábito dentro da doutrina, quando a gente começa a estudar, a gente passa até a afirmar que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Assim como a treva não existe, o que existe é a ausência de luz. É uma mensagem, é um
uma leitura muito poética da vida, do mundo, né? Mas de uns tempos para cá, a gente tem observado que, infelizmente, o mal existe sim. Tanto existe que, se não existir, Jesus não tinha deixado lá na oração dominical para a gente. No finalzinho dela, mas livrai-nos de todo o mal. Assim como o mal, a tentação. Porque ele também nos adverte, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, infelizmente, o mal existe sim, né? Mas não tão importante, tão forte, que vá superar o bem. Porque o bem é divino, é de Deus, não tem como superar, né? Mas aqui o Kardec pergunta: haverão espíritos criados bons ou maus? Já criados assim? E eles respondem: não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. Esse ignorante não é aquele sentido, né? Que a gente fala, fulano é ignorante. Não é isso. Ignorante é o que ignora, o que ainda não tem conhecimento, o que lhe falta o saber ainda. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Essa parte também é muito importante. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos aqui adquirem aquele conhecimento. Aí continua mais um trechinho, mas qual conhecimento que é esse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que essa verdade, ela é uma verdade muito ampla. Tanto que próprio Jesus, quando lhe perguntaram o que era verdade, ele se calou, porque não haveria como ele explicar, né, a verdade, toda a verdade, num curto momento de tempo. A bem da verdade, né, pode-se dizer que cada um de nós tem a sua verdade, tem o seu caminho, o seu aprendizado, a sua evolução. Mas é só através desse caminhar, desse buscar, é através do esforço próprio, é que nós vamos nos aproximar dessa perfeição relativa, né, como o Landinho falou ontem. Porque a perfeição absoluta é só Deus que é possível, né? Seguindo adiante aqui na questão número 116, ele pergunta novamente: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E eles respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Isso é um consolo muito grande para a gente, né? Perfeitos até relativamente, né, gente? E é uma promessa que o próprio Mestre Jesus nos fez, né? Quando ele nos diz que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, quando ele diz nenhuma, é nenhuma. Nós estamos incluídos, né? Todos nós. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Quem é pai e é mãe sabe o que a gente está falando, né? Do carinho que a gente tem, do cuidado que a gente tem com os filhos e como a gente deseja que eles sejam felizes. E, por mais que seja essa questão do castigo, da punição, não é uma coisa não é um castigo, punição de Deus. É nós mesmos que procuramos, né? Com as nossas próprias mãos. Mais adiante, na questão número 121, Kardec questiona aos irmãos: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E eles respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. É uma questão um pouco delicada a gente falar que as pessoas escolhem o caminho do mal deliberadamente com uma intencionalidade já voltada para isso, né? A gente sabe que são todos diferentes, não existem seres iguais nesse planeta, né? Aliás, não é só o ser humano, né? A gente costuma dizer, quando se trata assim, de falar das diferenças dentro de casa, entre os irmãos, né? Que nem os 5 dedos da mão são iguais. Aí, se a gente for pegar, vamos colocar, por exemplo, né, a floresta amazônica. A floresta amazônica tem bilhões de árvores, né, de todo tamanho, tudo quanto é qualidade. E essas árvores têm trilhões e trilhões de folhas. Nenhuma é igual à outra.
Não existem duas folhas iguais, né? No tocante aos seres humanos, irmãos gêmeos univitelinos com o mesmo DNA não são iguais, porque são espíritos diferentes, com aptidões diferentes. Eu sublinhei aqui essa palavra aptidão por conta disso, porque quando a gente reencarna, mesmo individualmente, muitas vezes no início a gente tem dificuldade com determinadas coisas, né? Voltando àquela questão, já entrando naquela questão da igualdade dentro da família, né? Igualdade no tratamento, nos direitos, né? Que nem sempre no tratamento não acontece. A igualdade, por assim dizer, no amor, né? Por quê? Às vezes acontece da pessoa queixar assim, né? Ontem a Lindaura estava comentando, né? Ô, Lindaura, você me perdoa, vou usar seu caso como exemplo, né? A questão que você colocou ontem, mas isso acontece em todas as famílias, né? A pessoa comenta assim, mas eu não sei o que acontece, eu tenho 3, 4 filhos. Um deles, ele é diferente, às vezes ele me dá problema e tal, ele é cabeça dura, tarará, tarará. Não sei por que isso acontece, eu criei todos igual. Não criou igual. Você pode amar igual a gente ama igual todos eles. Mas a criação, a forma de criar é diferente. Porque cada um demanda uma criação diferente. Cada um demanda uma atenção diferente, um cuidado diferente, né? É comum acontecer a pessoa se queixar, né, às vezes no consultório, de que tem algum ressentimento, alguma mágoa assim, com os pais. Por quê? Porque se julgam preteridos diante de uma preferência por um outro irmão. Que meu pai e minha mãe são puxa-saco do meu irmão, só porque ele teve problemas, ele se envolveu com questões lá de bebida e de comportamentos compulsivos, tudo é para ele, eles dão atenção para ele e me ignoram. Me deixam de lado. Mas você teve algum problema na escola, ou de relacionamento, ou de vícios? Não, nunca tive, não. Então eles não te dão atenção por conta disso? Não dão. Eles me deixam quieto, isolado e dão toda a atenção para o outro. Então ele não entende isso, porque o outro necessita de mais atenção, necessita de mais cuidados, né? de mais ser cercado de mais atenção, e ele não. Mas muitas vezes a gente não entende isso, porque somos diferentes, né? Isso acontece muito. E nós, como pais, a gente deve observar isso, tomar um certo cuidado para não fazer isso, né? Direcionar demais a atenção e os cuidados para um filho, ou mais de um, que estão com algum tipo de dificuldade, deixando de lado os outros, né? Ou o outro, aquele que não dá problema, que é bonzinho, que é tranquilo, que vai bem na escola, que tem um comportamento, por assim dizer, calmo, tranquilo, a gente acaba deixando ele de lado por conta disso, né? Uma vez eu li um texto, eu não estou me lembrando de quem que fala, né, que assim como Deus nos trata como um grande jardineiro, né? Como assim? O jardineiro está cuidando do jardim lá. Lá ele tem a rosa, tem o cravo, tem a margarida. Ele sabe a diferença de cada uma delas. Ele não exige que a rosa tenha o mesmo perfume que a margarida tenha o mesmo formato do cravo. Ele aceita e cuida de cada uma delas como elas são. Olha que bonito, né? O jardineiro não faz acepção das flores, né? Ele sabe que cada uma delas é diferente da outra, com suas cores próprias, com seu perfume próprio, com seu formato próprio, e cuida amorosamente de todas elas da mesma forma, o mesmo carinho, da mesma forma, né? Assim como Deus, nosso Pai, nos trata assim, a gente, né, deveria seguir esse modelo para também lidar com os nossos filhos e com as outras pessoas, com os nossos irmãos que convivem conosco, né? Seguindo mais adiante um pouquinho, aqui na questão número 133, Kardec questiona os irmãos: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E eles respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos,
frequentemente sem mérito. Ou seja, para Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, seria muito fácil ele criar todo mundo perfeito, né? Todo mundo com a asinha nas costas, sem problema nenhum. Mas ele escolheu criar-nos todos simples e ignorantes, e nos dando a possibilidade de evolução, nos dando inteligência, nos dotando de recursos para que nós buscássemos, através dos nossos próprios esforços, o nosso crescimento, a nossa evolução. Aí sim tem mérito, né? E é uma questão interessante. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, se ele é onipotente, ele pode tudo. Poderia ter nos criado perfeitos, mas não fez. E ele é onisciente, então ele sabia que a gente ia fazer bobagem, né? Ele sabia que a gente ia dar cabeçada, que a gente ia se enveredar por alguns caminhos equivocados, que a gente ia acabar desaguando no mal, que esse mal poderia voltar contra nós mesmos e que, através da dor, a gente poderia aprender. Que não é uma regra, não é uma lei, a gente não precisa aprender pela dor. Ele nos deu outras opções. Mas como essa vivência que a gente está experienciando no mundo de provas e expiações, infelizmente, nós ainda estamos sujeitos a essas fadigas e trabalhos, né, do mundo de provas e expiações, que vão nos fortalecer para que a gente continue nossa evolução. Aí nós já vamos entrar na questão 803, é no capítulo 9, né, que nós usamos, né, os textos básicos, o Livro dos Espíritos. Essa pergunta 803, ela já é a primeira questão aqui da lei de igualdade, né, que é uma lei moral. Ontem a gente viu a lei de... O Landim trouxe, foi a lei de... Qual que foi? Ninguém lembra, não? Sociedade. Sociedade. Então, seguindo na ordem, né? A primeira questão nos diz o seguinte: perante Deus, são todos iguais os homens? Ou são iguais todos os homens? E eles respondem sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí a gente vai e distorce, né? O sol nasceu para todos e a sombra para quem merece, né? A gente tem o costume de falar isso. Inclusive, muitas vezes tem uma máxima, né, nas reuniões do grupo de Alcoólicos Anônimos, que é um grupo de mútua ajuda para pessoas que têm problema com o alcoolismo. Então, tem 3 legados na Irmandade de Alcoólicos Anônimos: unidade, serviço e recuperação. Então, a recuperação, ela está atrelada à unidade e ao serviço. Quando a pessoa se enganja no serviço, por exemplo, em favor do próximo, a recuperação é mais tranquila, é mais sólida. Aí, tem uma máxima que se fala muito nas reuniões, é essa: somos todos iguais perante o poder superior. O serviço é que faz a diferença, né? Então, a luz, o sol, nasce para todos. E esse ditado que a sombra para quem merece é um pouquinho distorcido, mas faz sentido, né? Faz algum sentido, né? Agora, o que me chamou a atenção nessa questão foi o seguinte: na segunda linha, os irmãos respondem o seguinte: sim, todos tendem para o mesmo fim. Ou seja, Deus, ele nos criou com uma finalidade. É um determinismo. É o único determinismo que a gente tem claro, né, na história nossa, da nossa criação, é essa. Estamos todos com a finalidade do progresso. A lei do progresso, ela é inexorável. Ela não tem como fugir dela. É aquela roda, né? Não tem como deter a evolução dessa roda. Então, esse termo finalista de Deus, ele nos criou com uma finalidade, que é a evolução, que é a perfeição relativa. Que, voltando lá em Jesus, ele nos dizia isso também: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E que brilhe a vossa luz,
Ele sempre nos exortou a isso, a que buscássemos a luz, que buscássemos a evolução, que buscássemos a perfeição. Relativo, é claro. Então, todos nós nascemos para o mesmo fim. Esse termo finalista aí é fundamental, para que a gente se sinta até consolado, né? Que o Evangelho é consolador nesse sentido. Aí, dando sequência aqui na pergunta 804, o Kardec ele insiste, né? Ele é bem detalhista. Ele, como pesquisador, como cientista, o cara é um gênio, né? Porque ele, às vezes, mesmo quando os irmãos davam uma resposta, eles esmiuçavam, ele queria saber o porquê, né? Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Se ele nos criou simples e ignorantes, todos nivelados, por que não deu as mesmas aptidões? Tendo aí como aptidão, gente, uma certa predisposição, né? Mas mesmo a gente, quando reencarna, a gente tem aptidões, por assim dizer, específicas. Tem pessoas que nascem com um dom musical. A gente vê os meninos, né, da fraternidade. O Caio, o Christian, né? Eu lembro deles pequenininho, né, na fraternidade de colo e tudo mais. De um dado momento, esses meninos já estavam com o violão na mão, tocando e cantando, né, e já nasce com aquele dom, com aquela habilidade, com uma aptidão para aquilo. Outros têm aptidão para as artes, outros têm aptidão, o Christian, por exemplo, a matemática, para exatas, né? Cada um tem uma aptidão, e às vezes a pessoa se queixa, mas eu não tenho talento para isso, para aquilo outro. Aí tem que ver o seguinte, muitas vezes nós mesmos é que escolhemos, antes de reencarnar, na nossa programação reencarnatória, com quais aptidões a gente quer vir. Porque muitas vezes, durante séculos, a gente exerceu o mesmo papel, na mesma área, e como o objetivo nosso é evoluir de uma forma integral, a gente nasce em gêneros diferentes, em países diferentes, em corpos diferentes, raças diferentes, né? Para quê? Para que a gente tenha experiências diferentes. Então, se a gente ficar repetindo sempre as mesmas aptidões, nós vamos engessar naquele comportamento ali, não vão aprender, né, coisas gerais, genéricas, a gente vai ficar especialista demais, focado só numa coisa. Então, muitas vezes, a gente nasce com determinada aptidão e com outras não. Por quê? Porque pode ser que, muito provavelmente, nós mesmos escolhemos isso, né, para aprender coisas novas, coisas diferentes. E essa resposta deles aqui, os irmãos respondem isso. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por consequente, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau da experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio, né? Então, se em determinada época da minha existência eu me especializei, eu me dediquei a uma atividade, a uma coisa específica, eu tenho o livre-arbítrio de fazer uma reopção numa próxima existência e ir para outro campo. Assim como eu posso vir num corpo diferente, masculino, feminino, eu posso vir, né, com um determinado país, determinada etnia, eu posso escolher também essas aptidões. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Ou seja, a gente se complementa, né? A gente tem essa função. Voltando mais uma vez aqui na questão dos grupos de alcoólicos anônimos, né? Tem o comitê de serviço, assim como na fraternidade tem a diretoria, né? Tem a presidente, tem a tesoureira, tem, né, a secretária, cada um tem sua função, tem seu papel. Nos grupos falava a mesma coisa, tem que ter um mínimo de organização, um mínimo de divisão das tarefas, porque já imaginou se todo mundo, ninguém quer ser zelador, né, no grupo, né, que é um cargo que tem dentro do grupo. Mas você já imaginou se todo mundo quisesse ser zelador? Se todo mundo quisesse fazer cafezinho, que bagunça que não ia dar? Né? Ou se todo mundo quisesse ser coordenador? Não tem jeito. Então tem que haver uma divisão. E essa divisão, ela precisa ser equilibrada, para que haja uma ordem
e os serviços fluam com tranquilidade. Então, essa diferença, as diferenças de aptidões são necessárias. Muitas vezes a gente fica com essa questão, né? O interesse que a gente tem dos filhos, a gente estudarem, se especializarem, fazer uma graduação e tudo mais. Às vezes não é necessário isso. Às vezes, em países da Europa, por exemplo, o curso técnico é muito mais vantajoso para a pessoa do que se ela fizer uma graduação. Às vezes ela não tem aquele anseio, ela não tem aquele ideal, né? E a gente precisa respeitar isso. Então, nós vamos entrar nessa questão aqui agora. A questão da igualdade e da equidade, que tem uma certa diferença, né? Esse desenhozinho aí, ele é muito legal, né? 3 menininhos. No lado esquerdo, todos 3 têm um caixotinho. E do outro lado tem um alambradozinho, do outro lado tá ocorrendo um jogo, parece que é de beisebol, né? O desenhozinho parece que é lá nos Estados Unidos, um jogo de beisebol. No que acontece? Todos eles estão tendo a igualdade, cada um ganhou um caixotinho. Mas o baixinho, pequenininho, coitado, ele não está vendo o jogo. Por quê? Porque ele não alcança ainda, a estatura dele não permite que ele alcance a visibilidade. A equidade, o que é? Dá a cada um aquilo que ele necessita de acordo com as suas necessidades, né? Redundante aqui. Mas o maiorzinho não precisava de nenhum caixotinho. O médio, um caixotinho para ele estava bom, dava para ele assistir o jogo perfeitamente. E o pequenininho, com 2 caixotinhos, ele está dando para ele ver. Resultado, todos 3 estão alegres e satisfeitos assistindo o jogo. A diferença da igualdade para a equidade consiste nisso. Dar a cada um de acordo com as suas necessidades. E nesse ponto, Deus é extremamente justo e equânime conosco, né? Uma coisa, nas leis sociais, nas leis humanas, né? A gente vê exemplos disso na questão das cotas, né? Que eu acho justo, particularmente, uma opinião pessoal minha, eu acho justo isso, por quê? Porque a gente sabe que os nossos irmãos de cor, nossos irmãos indígenas, eles têm menos não é possibilidades, eles têm oportunidades de estudar. Aqueles que estudam na escola pública também. Então, eu penso que essa questão das cotas, né, que se dá os deficientes físicos, né, nossos irmãos que vêm com limitações físicas, tem cotas reservadas para esses irmãos no concurso público, no ingresso na universidade, nas empresas, né, particulares. Tem uma cota determinada para pessoas com necessidades diferentes. Isso é equanimidade. É um conceito mais amplo, mas o nosso tempo aqui passa pela questão filosófica, né? Passa por uma questão bem ampla. Não dá para a gente desenvolver. Se desse, a gente, né, poderia falar a tarde toda sobre esses conceitos de igualdade e equidade, né? Ou equanimidade. Aí tem esse poema do Khalil Gibran Khalil, que é um poeta maravilhoso. Esse livrinho dele, O Profeta, é um livrinho pequenininho, mas ele é de uma riqueza, ele é de uma profundidade. Então, eu trouxe esse poeminha para a gente fazer uma reflexão. Eu creio que a maioria de vocês já conhecem, né? Mas é bom a gente relembrar, né? Falando a questão dos nossos filhos, né? Teus filhos não são teus filhos, são filhos e filhas da vida, anelando por si mesma. Vêm através de ti, mas não de ti, e embora estejam contigo, a ti não pertencem. Podes dar-lhes amor, mas não teus pensamentos, pois que eles têm seus próprios pensamentos, ou pensamentos próprios. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois que suas almas residem na casa do amanhã. E não podes visitar sequer em sonhos. Podes esforçar-te por te parecer com eles, mas não procureis fazê-lo semelhante a ti, pois a vida não recua, não se retarda no ontem. Tu és o arco do qual teus filhos, como flechas vivas, são disparados. Que a tua inclinação na mão do arqueiro seja para a alegria. Eu acho essa figura do Khalil linda demais, né? Nós somos arqueiros, nós somos arcos, né? Lançando setas no infinito. E o grande arqueiro, quem que é? Deus. Nós Como que chama?
É. Teus Repete para filhos, mim. teus Hã? filhos, Calil Não. Gibran Calil. O livro chamou O Teus Profeta. filhos que chama? O poema chama Teus Filhos. Ah, tá, obrigada. Desculpa a interrupção. Nada. Se Valeu. precisar chamar, pode chamar de novo, né? Ah, Então, esse poema é lindo demais. Ele nos diz exatamente disso. Nós temos um papel. Deus, quando confia a nós, essas criaturinhas, ele nos dá uma missão, né? De ter amor com eles, mas que eles vêm, esses espíritos, eles vêm com outra bagagem. Aí nós vamos entrar, né? Seguindo aqui adiante, o corretor ele colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, dobrou o S ali, mas tem que tirar um Szinho ali, viu? A questão da paciência, né? Que a gente teve que exercitar hoje antes do estudo, né? Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Né? A questão da paciência. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Está no livro Vida e Sexo, né, do psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. E essa questão da gente retornar várias vezes no mesmo núcleo, tem inclusive evidências, né, científicas. Tem um livro do Dr. Hernani Guimarães, chama Reencarnações no Brasil. Ele tem alguns casos, pode-se dizer que comprovados cientificamente sobre isso, né? Ele fazia correspondência com o Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra canadense, radicado nos Estados Unidos, que estudavam questões de reencarnação. Então, tem vários casos relatados em que até por questão de impressão digital mesmo, né? Que o espírito volta na mesma família. E se a gente volta na mesma família, é até uma questão de bom senso, né? Ontem o Landim estava falando sobre isso, né? Ele teve o privilégio de reencarnar numa turma por afinidade. Todos são simpáticos. Pode acontecer da gente reencarnar num núcleo para poder haver um reajuste. Tem algum ou outro que tem alguma diferencinha para acertar. Mas, independente disso, a gente precisa ficar atento nessa questão de fazer o melhor que a gente puder com essas pessoas que a gente está convivendo com elas hoje e tentar, como dizia Jesus, né, reconciliar com elas enquanto estamos a caminho. Porque, caso contrário, a gente vai voltar provavelmente no mesmo núcleo familiar. Por atração, a gente se atrai no espaço. Ou por questões de afinidade ou por questões de compromisso. Né? Então, se a gente conseguir acertar os ponteiros o máximo possível nessa oportunidade agora, que não é fácil, né? A gente sabe que a fila do lado de lá é grande. Então, a trabalheira que a espiritualidade tem para reunir a gente numa mesma época, né? No mesmo país, numa mesma situação, no mesmo contexto social, econômico, o mesmo grupo que tenha questões para poder tratar, para poder resolver, dá uma trabalheira danada isso. E às vezes a gente não dá valor. Aproveitar essa oportunidade na família, que não é por acaso que a gente está reunido. O correio de Deus não erra de endereço, né? Isso é um ditado muito comum. Aproveitar esse momento que nos está sendo oferecido para tentar, na medida do possível, reparar os danos causados e perdoar para continuar o nosso processo. Aí tem esse livrinho aqui, ó, do Hermínio Miranda,
Esse livro é ótimo, ele é fininho também, ele é muito bom. Hermínio Miranda, a gente conhece ele mais é do Diálogo com as Sombras, né? Sempre que a gente vai estudar o intercâmbio com os nossos irmãos desencarnados, a gente se baseia praticamente naquele livro dele, que é um manual maravilhoso para lidar com as questões das reuniões mediúnicas, né? Mas ele tem vários livros, são mais de 40 livros. É um pesquisador, assim, ele faleceu, né, voltou para a parte espiritual, parece que em 2013, 93 anos de vida, e uma contribuição muito grande para a doutrina. Então, esse livrinho dele, Nossos Filhos São Espíritos, eu também recomendo, se as pessoas, né, quiserem aprofundar um pouquinho, e ele trata de um viés muito interessante, que ele aborda tanto o lado da doutrina espírita, tanto é que essa parte aqui, que eu selecionei para trazer para vocês aqui hoje, ele pegou lá do Livro dos Espíritos, nas questões 383 a 385, né? Ele colocou no conteúdo do livro dele o seguinte: encarnando-se com o fim de aperfeiçoar-se, desculpa, o espírito é mais acessível durante esse tempo. Aí ele está falando dos primeiros anos de vida. Durante esse tempo, as impressões que recebe e que podem ajudar seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados da sua educação, ou seja, nós, os pais, né? É então que se pode reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Está nas questões 383 e pensou um pedacinho da questão 385. O que ele está dizendo aqui? Nesse livro, ele aborda a questão que no início da encarnação, quanto mais jovem, que logo quando na gravidez, né, o espírito reencarnante, ele está mais do lado do corpo que está em formação do que propriamente encarnado. E nos primeiros anos da existência dele, nos primeiros meses principalmente, o espírito reencarnante está conectado a um novo ser ali, mais por laços fluídicos. Tem uma série de questões técnicas aqui que não caberia aqui a gente entrar. Mas que nesse momento, o diálogo, quando a gente fala, quando a gente interage, quando a gente, né, dialoga com esse irmão, ele está ali, ele está percebendo aquelas questões, ele está acessível àquelas informações e ele entende. Nesse livro ele relata casos da mãe que com a criança, com o bebê recém-nascido, né, ela tendo que resolver questões urgentes em casa, de tarefas domésticas mesmo, ela já conversava com o filho dela desde do ventre. Então, ela pedia a ele: meu filho, você podia ajudar aqui a mamãe a colaborar e tal, né? Mamãe tem que fazer determinada coisa, fica bonzinho aí. E ele ficava, ele dormia, em horários que ele não era habituado a dormir, ele dormia, ele ficava quietinho, parecia que ele entendia, né? E o Hermínio Miranda, ele relata casos assim. São vários casos. Se deixasse, a gente ficava aqui a tarde toda contando os casos desse livro, né? Inclusive de irmão que ele doutrinou, por assim dizer, né? Ele dialogou com eles, evangelizou na reunião mediúnica, e esse irmão reencarnou, ele sabia que ele ia reencarnar na casa de um amigo dele, um médico, e depois ele foi lá visitar, que ele sabia que ele tinha reencarnado ali, e a criança acordou, olhou para ele, deu um sorriso, como se diz assim: ah, então é você? Tá tudo bem, e dormiu de novo. Porque tem uma comunicação, a gente tem uma comunicação com os nossos filhos. De um modo geral, ele relata casos lá até de comunicações com plantas, com árvores, com animais, né? Há uma energia, um magnetismo que a gente, sabendo lidar com esse magnetismo, com essa amorosidade, porque esse magnetismo nada mais é do que o amor, a energia do amor, a gente consegue lidar com situações de conflito. Nós vamos ver mais adiante ali, um outro autor que eu gosto muito dele, porque o conflito, ele muitas vezes ele é necessário, o confronto não. Dentro do lar, para a gente lidar com questões familiares, para que haja uma igualdade, para que haja uma, né, amorosidade, caridade dentro da família, às vezes o conflito ele é necessário. A gente não pode concordar com tudo,
mas o confronto não. Né? E às vezes, para evitar um confronto, essa amorosidade que pode ser transmitida através de um simples olhar, de um abraço, de uma palavra, pode ajudar muito no processo. Aí tem um capítulo lá que eu achei interessante, eu até peguei, eu tinha marcado com marca-texto, depois eu achei melhor trazer para a gente pensar sobre ele. Né? Eu não sei se tem mamães de primeira viagem, né, assistindo, mas se não tiver, né, temos vovós e temos vovôs, né, no grupo, que podem compartilhar essa informação. A gente já sabe disso, mas é bom lembrar. Né? No finalzinho do capítulo, lá na página 71, se não me engano, é o capítulo 3 ou 4, ele coloca o seguinte: se é que esse capítulo precisa de conclusão, aí vai. Converse com seu filho ou sua filha, qualquer que seja a sua idade, a dele ou dela. Como dizem por aí, é conversando que a gente se entende. E que é mais necessário e urgente, nesse mundo desarrumado, do que o entendimento entre as pessoas. Especificamente para as grávidas, um recado formal. Converse com a pessoa que está no seu ventre. Diga-lhe que a ama, que a espera de coração aberto, que conte com você em tudo aquilo que for possível. Acaricie-a mansamente com as suas mãos. O magnetismo do amor se transmite facilmente, com uma energia positiva a escorrer pelos dedos. Né? Isso a gente recomenda muitas vezes, vocês já devem ter ouvido falar, né? Às vezes tem algum filho que está dando mais ou menos rebelde, né? Que isso é natural também. Chega numa idade, né? Qual de nós não foi? Isso foi falado ontem, né? Qual de nós não foi rebelde na adolescência, não foi, né? De encontro, né? Com algumas orientações paternas. Se tiver alguma questão, aquele filho está dormindo, é um momento ideal. Se aproxima ali da cama dele, conversa com ele, com amorosidade, porque o corpo está ali dormindo, mas o espírito está emancipado. A sensibilidade dele está mais apurada. Né? E a gente sabe que fora do corpo a sensibilidade é ampliada. Né? O corpo ele dá uma embotada um pouquinho nos sentimentos. Então, essa sugestão, gente, é válida. Desde o momento intrauterino, converse com o filho. Tiver um aninho, tiver fazendo bagunça, conversa com ele, explica para ele, ou acordado ou dormindo o alcance é maior, né? Inclusive, questões assim que a neurociência tem comprovado que a mesma pessoa adormecida, o inconsciente dela está funcionando ali, os sentidos dela estão funcionando, ela está ouvindo aquilo ali. A gente sabe que pessoas em coma, né, em estado de coma, muitas vezes as pessoas chegam na beira do leito, ficam conversando coisas até inconvenientes, e o espírito está ali do lado ouvindo tudo. Depois volta do coma e reclama. Pô, mas você vem aqui na beira do meu leito, aqui, ô doença, falando abobrinha aqui, né? Por quê? Porque ele está ouvindo tudo, ele está acessando aquilo tudo. Então, o diálogo é fundamental, né? Em todos os momentos da vida, para poder ajudar na formação dos nossos filhos. Esse livrinho aqui também é outro. E na hora que foi sugerido o tema, né, dos filhos, esse Alírio Cerqueira Filho, ele é médico, biólogo, com formação em psicologia transpessoal. O cara ele é simples demais da conta. Os textos dele são uma delícia de ler. Ele tem também alguns vídeos, algumas palestras. É uma pessoa assim. Nós já estudamos o livro dele na Fraternidade uma vez. Teve uma época que a gente trouxe, né, uma sugestão. Não sei se vocês lembram, né? Ele é ótimo. Eu gosto demais dos textos dele. E esse livro dele, Saúde na Relação entre Pais e Filhos, ele é ótimo. Ele é bem simplesinho também. Ele aborda esses temas. De um modo geral, né, relação entre pais e filhos, as formas de relacionamento entre pais e filhos, o exercício do poder no relacionamento entre pais e filhos e como desenvolver o relacionamento vertical, consensual, amoroso. Então, nós vamos chegar fazer um pequeno resumo aqui, né? Só para aguçar a mesma curiosidade. Eu recomendo que se leiam, porque esse aqui ele é um pouquinho maior, né? Não dá para a gente ver também o conteúdo dele assim tão rápido. Mas eu recomendo que depois, quem tiver interesse, que dê uma espiada nele. Eu acho que tem ele lá na biblioteca da Fraternidade. Não tenho certeza, não.
Então, ele fala de alguns tipos, né, de relação na família, de um modo geral, né? Mas aqui, no caso do livro dele, é entre pais e filhos. A questão da onipotência e da prepotência, o abuso de poder, que leva, né, àquela questão ditatorial. Inclusive, no livro dos Espíritos, no Evangelho, tem uma parte que fala, né? Aqui sou eu que mando, né? Então, às vezes a pessoa ela é ditadora, ela é agressiva, ela impõe os pontos de vista, empurra a verdade goela abaixo, ela é que tem toda a razão, o dom da verdade, tudo mais, e vai gerar na família, nos filhos de um modo geral, uma coisa muito negativa, uma certa instabilidade, uma certa insegurança, né? E não é justo, não é uma relação, né, de prepotência, não é uma relação muito justa. Esse comportamento prepotente, muitas vezes, ele vai levar a essa questão da impotência, porque a pessoa não vai conseguir, é um termo meio complicado, ele coloca o seguinte, ó, todo movimento de onipotência e de prepotência, cedo ou tarde, gerará impotência, porque não é possível verdadeiramente subjugar o outro, pois fomos criados por Deus para sermos livres. O que caracteriza a impotência é uma suposta incapacidade de exercer o poder, porque a pessoa acreditava que tinha um superpoder e de mudar o outro, mas como esse poder não é real, ela começa a achar que não é capaz de exercer poder algum. Ou seja, essa prepotência, essa onipotência, achar que a gente dá conta de tudo, que a gente pode tudo, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que não tem esse poder todo. E aí vai cair na impotência, né? Que vai gerar uma série de consequências, tanto para o filho quanto para a própria pessoa. Então ele propõe o poder real amoroso, que é uma relação de poder equilibrada, objetivo de realizar ações de transformação da própria vida e para o aprimoramento da relação. Essa questão de realizar ações para a transformação da própria vida, ou seja, dando um exemplo, né? O exemplo fala mais do que 1000 palavras. Não adianta a gente falar e fazer diferente. Não é? Ontem a gente estava comentando a questão do... Foi falado, né? A questão do quando é pequenininho, a gente leva para a fraternidade, aquela coisa toda, participa da evangelização, das meninas aulinhas, depois incentiva para ir para a mocidade, aquela coisa toda. Vai chegando uma certa idade, eles, somem tudo, né? Isso aconteceu com a Maria Luísa, minha filha, né? O pessoal deve lembrar dela. Em dado momento da adolescência, ela alegava que tinha trabalho de casa para fazer, tinha outras coisas para fazer, foi, né, esquivando, eu passava lá, pegava o Davi, que era mais novinho, levava a fraternidade, e a Maria Luísa sumiu uns tempos. Depois ela voltou a aparecer, mas por iniciativa própria. Não é que essa menina foi estudar fora, teve, né, a ideia de fazer um curso lá no Espírito Santo, foi 1 ano fora. O que ela fez quando ela se viu sozinha lá, numa cidade diferente, num estado diferente? A primeira coisa que ela fez, procurar uma fraternidade espírita. Lá ela se enganjou nas tarefas da casa, inclusive com trabalho com morador de rua, né? Que a gente fazia, né, aqui em Betim, que esse negócio da pandemia aí deu uma mudança geral aí, mas ela mesma, ela procurou, quando ela se viu sozinha em termos, né? Numa cidade diferente, num estado diferente, ela buscou auxílio onde ela conhecia, na doutrina espírita. E de onde que ela tirou isso? Lá da base. Ou seja, a sementinha foi plantada. Então, independentemente desses meninos, né, dado o momento da adolescência ou na idade madura, eles derem uma desviadazinha, uma esquivada e se interessar por outras tradições, isso não importa. Porque a nossa parte nós fizemos. A base, né, essa base que tanto o Hermínio Miranda quanto o Alírio fala no início, nos primeiros anos de vida, quando tem aquela plasticidade, né, o espírito tem mais receptividade para os ensinamentos. Aí tem a outra ponta, a gente falou, Gurinha, mesmo, dos pais tirânicos, né? Autoritários, onipotentes, tem os pais permissivos demais da conta, que é um fenômeno muito atual, né? Que acontece muito. Aqueles que anulam suas próprias vontades em um esforço vão de evitar conflitos
com os filhos. Causa comodismo dos pais, causa, 2 pontos, comodismo dos pais que não querem ter o trabalho de acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Não é que é ter o trabalho, né? É complicado. Outra causa, sentimento de culpa por estar ligado ao fato de os pais trabalharem fora de casa o dia inteiro. Ou seja, dá tudo que o filho quer, tudo que o filho pede, tudo que o filho exige, substitui a presença por presentes, né? Essa questão do comodismo, a questão de terceirizar, tem uma parte aqui que fala, a sociedade hoje é totalmente diferente. A questão da igualdade, né, dos direitos da mulher e do homem, os dois saíram para trabalhar. Que antigamente, na época do Kardec, inclusive, tem texto do Livro dos Espíritos que fala isso, das diferenças de constituição física, né, do homem e da mulher, que o homem, ele fisicamente, organicamente falando, ele é mais forte, né, ele está mais apto a tarefas mais rudes, a tarefas externas, foi assim desde o início da humanidade, e que a mulher ela tem uma estrutura mais frágil, mais delicada, mais voltada para as questões domésticas, cuidar dos filhos, de proteger, né, que são papéis diferentes, né? Tem a função paterna e tem a função materna. O que não quer dizer que o pai não possa exercer uma função materna. O pai pode muito bem cuidar de um filho, alimentar um filho, dar mamadeira, trocar fralda, roupa dormir, dar banho, fazer, né, cuidar da mesma forma, mas a função paterna ela é um pouco diferenciada, é mais a questão da lei, né, das questões morais, da questão que vai orientar, vai nortear, né, a estrutura daquela família. E a função materna é mais cuidado, é mais amorosidade, que não quer dizer que um não possa colaborar com o outro e mesmo atuar na função do outro, né? Fernando, Oi. Fernando, Sim. Nosso tempo, ele já, do tempo de exposição, ele já está no final. Como Então, é que você está aí? Estou terminando. Essa relação horizontal, aí vem aqui, né, a estrutura o que o Alírio propõe é essa relação saudável, relação vertical, consensual, amorosa. O que seria isso? Uma relação horizontal entre o pai e mãe, equilibradas, né, e os filhos numa relação vertical, consensual, amorosa. Esse esqueminha, eu acho que ele sintetiza bem a ideia, né? Ficou claro? Eu acho que ficou claro, né? Pai e mãe nivelados, sem desequilíbrio, buscar o equilíbrio, e os filhos numa relação vertical, ou seja, eles estão numa situação. Aí as referências, parece até que eu cronometrei, né? E a figurinha do que a gente consiga fazer isso, né? Não só nós, né? Como objetivo nosso de voltar para a casa do pai, que a gente possa ajudar a conduzir essas criaturinhas também para a casa do pai. E é isso, né?